Você que trouxe Bíblia, abra comigo sua Bíblia. Hoje é facinho em Gênesis, no capítulo 6. E se coloque em pé em reverência à palavra do nosso Deus. Para nós estarmos orando e declarando a palavra de Deus também juntos. Amém? Gênesis 6 diz assim, verso 8 ao 10. Noé, porém... Até aí, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar? Pai, é com temor e tremor que me achego à sua santa presença, sabendo exatamente quem sou, quanto necessito de Ti, de Teu Santo Espírito. Jesus, nós oramos e te pedimos que o Senhor cada vez mais faça presente no nosso meio, que a sua presença ela seja intensificada nesse momento da palavra, que o Senhor leve o nosso coração, a nossa mente cativa a Ti, que toda a indiferença do nosso coração também caia por terra, Pai. Nós já profetizamos que nessa tarde haverá cura, restauração, renovo do céu nas nossas vidas, e nós te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer, no nome de Jesus, e nós celebramos com a nossa melhor oferta de palmas, amém, e graças a Deus, pode tomar o seu lugar, amém. Queridos, nós estamos em uma série de ministrações, falando de um assunto muito importante, que é família. Família é um assunto de extrema importância, e eu acredito que nós vivemos em dias onde que a família está sendo extremamente atacada, sim ou não? Em todos os âmbitos. Hoje nós vivemos dias que talvez o errado se tornou certo e o certo se tornou errado. São dias extremamente complexos. Mas não é algo que a Bíblia já não tinha nos falado. Não é algo que a Bíblia já não tinha nos alertado. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 24, a qual Jesus está dando o seu sermão escatológico, ele fala de dias que são dias extremamente parecidos com os dias que nós estamos vivendo hoje. E Jesus vai chamar esses dias de Noé. Eu gostaria que nós lêssemos esse texto juntos, que diz assim, como foi nos dias... Então fica comigo aqui. Então Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler, ele está falando para os seus discípulos que antes da sua vinda, antes da vinda do Filho do Homem, os dias seriam iguais os dias de Noé. Então, o mesmo ambiente espiritual que existia nos dias de Noé, antes da vinda do Filho do Homem, antes da vinda de Jesus, esse mesmo ambiente espiritual estará sobre a terra. Então, mais uma vez, aquilo que aconteceu em Gênesis, vai acontecer novamente nos nossos dias. E é sobre isso que eu gostaria de falar para nós nesse momento. Eu gostaria de falar de famílias que vão se posicionar em uma geração corrupta. Eu gostaria de falar de famílias que vão ter o favor e a graça de Deus, mesmo em meio ao caos. E para falar um pouquinho a respeito disso, nós precisamos primeiro entender como eram os dias de Noé. Em Gênesis, ali no capítulo 6, no verso 1, nós vamos ver algumas características desses dias. E eu alenquei aqui para vocês. Mas acho que é importante nós lermos também o texto bíblico, lá em Gênesis 6, no verso 1, que diz assim, E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, a face da terra, lhes nasceu filhas. Vieram os filhos de Deus, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então o Senhor não contendará o seu espírito para sempre com o homem,
porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E havia naquele dia gigante sobre a terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e deles geraram filhos, esses eram os valentes, que havia na antiguidade os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação do pensamento do seu coração era amar continuamente. Então arrependeu-se de haver feito o homem então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e lhe pesou o coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de o haver feito. Até aqui. Queridos, então exatamente esse era o cenário dos dias de Noé. Era um cenário onde que o homem estava cada vez mais mal, era um cenário onde que o homem estava cada vez mais longe de Deus, e nós vemos essas características. Primeiro, havia uma superpopulação, porque diz que, no primeiro verso que nós lemos, que os filhos dos homens tiveram filhas. Então havia uma superpopulação, mas não somente isso, também havia imoralidade. Porque o texto fala que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e tomaram esposas para si, e desse relacionamento nasceu o quê? Gigantes. Então nós vemos uma imoralidade sobre a terra. E dessa imoralidade Deus retira a sua mão. E com isso nós vemos governantes maus, a maldade se multiplicando, a tristeza no coração de Deus, até que Deus dá uma palavra final. Deus dá uma palavra de juízo. Isso acende um alerta para nós. Porque nós temos um Deus no céu que não está de olhos fechados para a maldade humana. Nós temos um Deus no céu que não está de olhos fechados para a imoralidade sobre a terra. E do mesmo jeito que foi nos dias de Noé, em um determinado momento, a taça da ira de Deus se encherá. E do mesmo modo que foi nos dias de Noé, virá juízo sobre a terra. Mas não com água como foi naqueles dias. Agora a palavra de Deus diz que será com fogo. Nossa, Lucas, que palavra pesada, já fica melhor. Só que isso é importante para quê? Para você entender que o nosso Deus tem seus olhos sobre toda a terra, e um dia o perverso receberá o seu juízo. Um dia a taça da ira de Deus se encherá. E no meio desse caos, e no meio dessa situação, no meio de uma geração completamente corrupta, uma geração que não queria Deus, uma geração que estava seguindo os seus próprios anseios e os seus próprios desejos. No meio dessa geração, completamente corrupta. Olha que maravilhoso esse texto. Quem está entendendo, fala glória a Deus. No meio dessa geração, um homem acha o quê? Graça. Queridos, isso é maravilhoso. Deus anteriormente tinha dado uma palavra de juízo, mas o juízo de Deus sempre dá uma palavra de graça. No meio dessa geração completamente corrupta, o texto fala que Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Querido, o que eu quero dizer com isso? Que, como eu falei no começo dessa ministração, os dias que nós estamos vivendo são maus. Mas Deus tem encontrado homens e mulheres que acharam graça aos olhos dele. Os dias que nós estamos vivendo de fato não são os melhores. Mas eu acredito sim, que para esses dias, Deus está levantando uma geração de homens e mulheres meu Deus, muita empolgação, homens e mulheres, que vão ter compromisso com sua palavra, e vão achar graça aos olhos de Deus. E o que é achar graça aos olhos de Deus? É você achar favor. Porque a palavra graça fala de favor. Essa é a primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia. No meio dessa situação de caos,
Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Ele achou o favor. No meio de uma geração completamente corrupta, ele encontrou o favor de Deus. E não existe nada mais maravilhoso do que nós encontrarmos a graça de Deus. Com certeza, na sua vida, em determinado momento, você estava perdido. Você estava longe de Deus. Talvez você nem queria Deus. Mas a graça te alcançou. O favor de Deus te alcançou. E hoje você está aqui. Quem está entendendo, fala glória a Deus. Mas não somente isso. Olha as características desse homem Noé. Primeiro, ele é alguém que acha graça aos olhos de Deus. Segundo, essas são o quê? Vamos lá, vamos ler bem forte, bem bonito. Essas são o quê? Segundo ponto que eu encontro na história de Noé. Noé era um homem geracional. E o que é isso? Se Noé achou graça aos olhos de Deus, essa graça não era só para ele. Essa graça também ia tocar a família dele. Querido, o que eu quero dizer com isso? Que no meio de uma geração corrupta, não somente Noé estava preocupado em ser salvo, mas também que essa salvação tocasse a sua família, tocasse os seus filhos, tocasse os seus descendentes. Queridos, nós precisamos ser homens e mulheres intencionais com os nossos filhos. Aquilo que Deus está fazendo não pode parar em nós. Aquilo que Deus está fazendo precisa tocar as próximas gerações. Quem está aqui ainda fala glória a Deus. Queridos, nós precisamos ser geracionais. Aquilo que Deus está fazendo não pode parar só em mim. Isso tem que tocar os meus filhos. Mas não somente os meus filhos, os filhos dos meus. Que nas nossas gerações não faltem homens e mulheres com as mãos levantadas para o altar. Eu não sei qual história de vida você veio, querido. Eu vim de uma história de vida completamente zoada. Mas na minha geração, eu tenho certeza que a partir de mim, sempre haverá homens e mulheres com as mãos levantadas para o altar. Que a partir de mim, sempre haverá aqueles que vão clamar e buscar a presença de Deus. Querido, é esse posicionamento que nós precisamos ter, esse entendimento que aquilo que Deus está fazendo não pode parar em nós de forma alguma. Já imaginou que se aquilo que Deus está fazendo pare somente em você? Aquilo que Deus está fazendo pare somente... Não. Isso tem que tocar os nossos filhos, mas os nossos filhos eles vão ser tocados pelo nosso exemplo. Não adianta nada você ser crente na igreja e você chegar em casa e ser uma pessoa terrível. Quem está entendendo fala glória a Deus. Queridos, nós temos uma crise. Nós temos... Talvez pais que até estão em casa, mas estão em casa ausente. Porque o celular tem roubado esses pais das suas casas. Você está na sua casa, mas você está no celular, nem olha nos olhos dos seus filhos. Nem conversa mais com a sua esposa. E se nós estamos falando de sermos geracionais, a nossa posição também precisa mudar nas nossas casas. Se nós estamos falando de ser geracionais, o que os nossos filhos vão lembrar de nós? Será que os nossos filhos, ao olhar para nós, eles vão lembrar de homens e mulheres de Deus? Ou você gastou a sua vida em coisas que... Quem está entendendo? Nossa, Lucas, que pesado. Calma, gente. Estou prometendo que vai melhorar, né? Mas... Vamos lá. Noé era um homem... Você consegue entender o contraponto que a Bíblia está fazendo aqui? Primeiro, a Bíblia mostrou uma geração completamente corrupta. E agora,
está mostrando quem esse homem Noé. Diz que ele era o quê? Justo e perfeito. Era alguém que era justo e era alguém que era o quê? Perfeito. E aí eu volto para aquele ponto ao qual nós estávamos falando. O que mais vai impactar as nossas casas, o que mais vai impactar as nossas famílias, é o nosso exemplo. O modo a qual nós vivemos. As pessoas, elas vão ser incendiadas por Deus, e principalmente os da sua casa, quando não somente você falar de Jesus, mas quando você viver Jesus. Quando as pessoas olharem e verem Jesus em você. Quanto mais isso acontecer, mais as pessoas vão ser impactadas pelo seu testemunho. E exatamente esse contraponto que está sendo feito ali. Noé, um homem justo e perfeito. Era alguém que ninguém tinha nada para falar. Era alguém que vivia em justiça, em perfeição. Era alguém que no meio de uma geração onde estava todo mundo de mal a pior, ele tinha um posicionamento correto, um posicionamento justo. E qual que é o seu posicionamento? Qual que é o seu posicionamento no seu trabalho? Qual que é o seu posicionamento na sua escola? Você tem sido justo e perfeito? Ou não? Quem está entendendo fala glória a Deus. Está todo mundo muito quietinho por causa do frio? Sim. Então chacoalha o seu irmão do lado aí. Fala. Acorda! Próximo ponto. E esse aqui é sensacional. Noé. Bem forte. Noé. Olha que característica linda de Noé. Noé fazia o quê? Andava com Deus. Do mesmo jeito que Enoque andou com Deus, e Deus o tomou, agora nós temos Noé. Noé andando com Deus. Quem anda com Deus é retirado dos momentos de tribulação. Noé estava andando com Deus. E andar com Deus é você ter uma vida completamente dedicada a Deus. Andar com Deus fala de constância. Andar com Deus não fala de... Não. Fala de tempo. De constância. Noé, aqui nessa passagem, ele tinha 500 anos. Bem novinho. 500 anos andando com Deus. Constância. Queridos, seus filhos, eles precisam ver constância na sua vida. Constância em oração, em leitura da palavra, em oração com a sua família, em oração com os seus filhos. Noé era alguém que tinha constância. Ele andava com Deus. E a Bíblia aqui está dividindo 2 tipos de pessoas. O resto e Noé. E quem nós somos nisso tudo? Será que nós somos a geração que está corrupta? Ou nós somos aqueles que vão se posicionar e falar, eu vou andar com Deus. Eu quero andar com Deus. E andar com Deus é algo maravilhoso. Andar com Deus é viver coisas incríveis. Andar com Deus é viver o sobrenatural. Andar com Deus é viver coisas que nós nunca imaginamos. Queridos, que nós possamos ser esses homens e mulheres que vão andar constantemente com Deus. Que nós possamos ser encontrados em oração, em jejum e leitura da palavra. Quem está entendendo, fala aleluia. Outro ponto. E Noé? Vamos lá, mais uma vez, bem forte. Noé? Vamos lá. Fica comigo aqui.
Você está numa geração completamente corrupta. Você está vendo que as coisas do jeito que estão indo não estão legais. Talvez algumas pessoas no lugar de Noé iam falar, para que ter filho? Não, dá muito trabalho ter filho. Não, é muito caro ter filho. Como que eu vou educar? Mas olha a atitude de Noé. No meio disso tudo, ele escolhe gerar. No meio disso tudo, ele escolhe gerar. Querida, eu te pergunto, o que você está gerando? O que você está gerando? Mesmo nesse ambiente de corrupção ao qual nós estamos vendo nos nossos dias. O que você está gerando? E como eu falei, nós vivemos dias complexos. O que você está gerando? Então, disse Deus a Noé. Noé era alguém que tinha intimidade com Deus. Noé era alguém que escutava a Deus. E aqui agora, Deus está compartilhando com Noé qual é o seu plano. Fala, Noé, olha, as coisas não estão legais. Constrói uma arca. Só que pense você, isso fala muito de intimidade com Deus. Pense você, se você estivesse no lugar de Noé, não havia chovido ainda na terra. Noé não sabia o que era um barco. É a mesma coisa que se Deus chegasse para você e falasse, Jackson, constrói um splot que amanhã vai chabar. Sem entender? Você fala, o que é um splot? O que é chabar? Só que mesmo assim, Noé, por ter intimidade com Deus, ele escolhe crer. E a intimidade com Deus, ela nos leva a esse local de total confiança em Deus, mesmo nas situações mais adversas e difíceis das nossas vidas. É aquele momento que talvez você não está numa situação muito boa, e você tem duas escolhas. Você pode acreditar na notícia, ou você pode acreditar naquilo que a palavra de Deus fala ao seu respeito. É talvez aquele momento que você recebe um diagnóstico médico. Você pode acreditar naquilo, não estou falando que aquilo não é verdade, mas você pode acreditar naquilo que a palavra de Deus diz a respeito. É naquele momento que talvez você está passando por uma situação financeira complicada, você pode acreditar na situação, ou você pode o quê? Acreditar naquilo que a palavra de Deus fala a respeito. Isso é intimidade com Deus. Noé escolheu ter intimidade com Deus. E olha que maravilhoso. Mas contigo? Aqui mais uma vez, é a primeira vez que a palavra aliança aparece na Bíblia. Está relacionada com família. Está relacionada com família. Noé, pela sua postura, ele não salvou somente ele. A aliança não era somente para ele. A aliança também ia tocar quem? A sua família. A aliança também ia tocar a sua família. Queridos, que nós possamos ser aqueles que vão ter uma aliança com Deus. E essa aliança também toque os nossos filhos. Que os nossos filhos provem do favor de Deus, provem da graça de Deus, provem daquilo que Deus vai fazer. Noé tinha uma aliança com Deus. E quem tem uma aliança com Deus,
desfruta da intimidade de Deus. Para nós terminarmos. Pela fé, Noé, divinamente avisado, intimidade, temeu. Mas não temeu somente para si, temeu para a salvação da sua família. Deus avisou, para que não somente Noé fosse salvo, mas para que a família de Noé também fosse preservada. E o que eu acho maravilhoso é que preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. O estilo de vida da família de Noé condenou o mundo da época. O estilo de vida da família de Noé condenou o mundo da época. Querido, isso é maravilhoso. Porque se isso vai se repetir nos últimos dias, as nossas famílias e o estilo de vida das nossas famílias vai ser tão agraciado por Deus que vai condenar o mundo da época, dos nossos dias. Que o nosso estilo de vida, o estilo de vida das nossas famílias, vai condenar os nossos dias. As pessoas vão olhar para nós e vão falar: a sua família é diferente. A sua família tem alguma coisa que não é igual às outras. E daí você vai falar: eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho o favor de Deus. Amém? Se coloque em pé, eu gostaria de fazer algumas orações. A primeira oração que eu gostaria de fazer é para você que entrou aqui pela primeira vez. Se esse for o seu caso, tenha total convicção que foi o próprio Deus que lhe trouxe aqui nessa tarde. Porque Ele te ama, Ele tem uma obra na sua vida. Se esse for o seu caso, eu gostaria que no local onde você está, eu gostaria que toda a igreja baixasse a cabeça agora. Esse é o momento entre você e Deus. No local onde você está, você repetisse uma oração comigo. Lucas, qual que é o intuito dessa oração? É você entregar a sua vida a Jesus. Se esse for o seu caso, fale assim: Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e como meu único, suficiente Salvador. Jesus Cristo, que nasceu, que morreu e que ao terceiro dia triunfou a morte. É esse Jesus que eu reconheço como meu Senhor e como meu Salvador. Até aí eu quero orar por você. Pai, nós te agradecemos, porque os seus filhos, eles encontram novamente o caminho de casa. Eu oro e te peço que experiências sobrenaturais os envolvam e que eles sejam cheios do teu Santo Espírito. No nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas a Jesus, amém?